Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos apresentar aqui algumas dicas para poder elaborar um projeto elétrico sem ter arquitetura, tá? Então, por exemplo, foi enviado para a gente, né, uma dúvida onde a pessoa deseja estar inserindo tomadas, né, para, por exemplo, ligação de equipamentos com determinadas cargas. Então, para exemplificar, vamos supor que seja aí uma tomada bifásica, né, 300 watts. É só ir lá e inserir, né, uma tomada, posicionar ali e vir, né, então inserindo os diversos dispositivos aí, né, circuitos, vamos dizer assim, que precisam ser considerados aí no quadro. Então, venho posicionando, né, os diversos circuitos, inserindo aí os símbolos, definindo a carga. E aí, inserido, né, tendo variação de carga, é só ir lá, clique duplo no objeto ou lá na ferramenta, né, de propriedades. Você consegue editar lá a carga, a fiação requerida e pronto. Nós fizemos aí o lançamento dos circuitos que vão ser ligados, né, num quadro de distribuição. Então, esse quadro de distribuição, vamos supor, vamos chamar aqui de QD1, a forma de alimentação, a tensão, fase neutro. Então, vem configurando aí, né, as opções para o seu quadro. No momento de definir a abrangência, vamos informar aqui agora e selecionar o que esse quadro vai alimentar. Então, vai ligar esses 4 circuitos. Vou posicionar aqui num local, né, e a identificação. Bom, aí a gente pode, né, inserir os eletrodutos. Então, para aparecer, né, que é um diagrama esquemático aí da instalação, vou utilizar essa opção do traçado indireto de conexão a conexão. Então, aqui do quadro vai ligar esse circuito 1 e vamos ligar aqui. Do quadro vai ligar esse circuito 2, aí a gente vai, né, traçando e montando aí como se fosse um diagrama, né, da nossa instalação. Capturando aqui as posições, desenhando o nosso esquema, né, de instalação para ligar esses circuitos. Bom, e aí a gente não tem um projeto, mas, né, tem noções de, por exemplo, qual seria a distância aqui do quadro 1 para chegar lá, né, no circuito 4. Então, para que ele possa aí, né, considerar, fazer aqueles cálculos de correção, é possível aí na propriedade tá alterando, por exemplo, né, para, ao invés de considerar o comprimento que está aí no desenho, para considerar uma distância. Então, para ligar esse equipamento lá do quadro, vai ter uma distância aí de uns 20 metros. Então, indico lá a distância. Tá? Se não quiser considerar isso, não precisa, né, alterar, ele vai considerar essa distância que a gente colocou aí no desenho. Bom, então, visualizado, né, atribuído a abrangência desse quadro de distribuição 1, então, redefinir aqui que ele vai alimentar os pontos, vai utilizar esses eletrodutos. A gente fez aí o nosso esquema de instalação, vai ser possível dimensionar essa fiação. Dimensionando aí a fiação do QD01, dá um OK. Pode aí continuar. A gente está usando fase neutro, né? Configura ali fios e cabos isolados, queda de tensão.
e dimensiona aí, né? A seção dos fios, pode gerar o relatório. Então, a mesma coisa. A gente vai lá, gera as informações, né? E passa a fiação aí no projeto. Tá? Então, inserido, às vezes não ficou numa disposição legal. Então, aí você pode utilizar, né, a ferramenta inserir fiação e habilitar, né, a opção alternar entre linha de chamada e tubulação. E assim, né, pegar a fiação daquele eletroduto para passar aí para uma linha de chamada. Então, desse ponto, quero sair aqui, né, e tecla Enter. Aí vem clicando ali no eletroduto, né, do qual a gente deseja aí traçar a linha de chamada e assim, né, melhorar a apresentação do nosso esquema de instalação. E aí, feito isso, pode editar lá a linha de chamada, né, para não ficar, se de repente aí não traçou certinho, ir lá e ajustar ela, sem problema nenhum. Ok? Então, montada aí, né, a nossa instalação, dimensionado, você vai encontrar lá no comando quadro de cargas, e vai poder gerar, né, esse quadro de cargas, porque é no quadro de cargas que é calculado, né, a carga total, ou seja, é feito, né, a soma, e consequentemente a gente vai ter a informação atribuída lá no quadro, né? E agora que a gente tem essa informação aí na propriedade do quadro, então lá na ferramenta, propriedades, ali nas propriedades, né, desse símbolo, daqui um ok, ó, ele preenche os dados, né, da potência em watts, né, com fator de potência, e aí tá com a informação da carga, né, nesse ponto. Bom, daí, consequentemente, a pessoa vai fazer, né, os vários esquemas com os vários quadros. Então, supondo aí que a gente vai ter lá um segundo quadro numa outra região, né, de um galpão, onde esse quadro aqui é o QD2, né? E aí o QD2, então vamos trocar aqui, ok. Esse QD2 de repente, né, vai ter outras cargas aí nos circuitos, então pode ir lá também, né, fazer alteração. Então, supondo aqui que é outro, certo? E aí vai dimensionar também, né, a fiação para o QD2. Então aí para o QD2 a abrangência dele, né, é alimentar esses outros circuitos. E aí, né, mandando calcular, vai poder inserir a fiação e vai, né, poder gerar o quadro de cargas do QD2. Então, é nesse momento que a carga é acumulada, né, lá no quadro. Então, seleciono qual vai ser o critério usado e, consequentemente, né, a gente vai ter a carga lá no quadro. Né? Então, visto isso, clicando duplo, né, a princípio, se a gente insere um quadro, vocês vão ver que vai estar zerado a informação, né, na propriedade lá do símbolo, vai vir como 0. E só depois que é gerado o quadro que essa informação está lá colocada. Mas e se eu quiser, né, já pular essa parte de circuitos e atribuir aqui uma carga, né, para esse quadro? Pode? Também pode. Bom, então, dessa forma, né, uma vez tendo a informação da carga acumulada aqui no quadro, a gente vai poder, então, dimensionar, né, o QG. Então, vamos colocar aqui um QG, inserir o quadro geral, ou de medição, o que vocês quiserem chamar, né?
Então, clicando aqui em inserir, eu vou chamar aqui de QG, a alimentação, dispositivos. Então, vou selecionar. Então, o que esse QG vai alimentar? Vai alimentar aqui o QD1, vai alimentar aqui o QD2, né? Aqui vai estar o QG. Pronto, posicionamos aí o QG. Aí a gente vai interligar eles, né? Colocando lá. Pode colocar um traçado direto? Sem problema nenhum, pode colocar lá o traçado que desejar, né? Colocar aqui, QG, que ele vai alimentar, né? Então, feito isso, é possível, né, dimensionar a fiação lá para o nosso QG. Então, se a gente vier aqui em dimensionar fiação, atribuir tubos a um quadro, sim, vamos ligar aqui no QG, dar um OK e fazer, né, o cálculo aí do QG. Então, a gente vai ter a fiação, né, para alimentar, e aí, ó, dá uma olhada lá, né, no comprimento, ele considerou o que está lá no desenho, certo? Então, vou dar aqui um OK, sim, atualizar, só para vocês visualizarem, né, que aquela informação que a gente atribui, então, de repente, o QD é para ligar lá num outro andar, onde a medida, né, que eu quero que ele considere para calcular esse cabo de alimentação do QD2 seja, né, maior. Então, aí na propriedade, a gente pode alterar, né, usar o comprimento, e aí, né, do QG até o QD2, quero considerar lá uma distância, né, de 50 metros, tá? Então, dando um OK, está lá atribuído. Se a gente mencionar aqui a fiação, novamente, né, do QG, OK, OK aqui novamente, a gente visualiza, né, o que ele considerou. Bom, e dessa forma, então, né, a gente pode lá inserir a fiação de alimentação e assim, né, vir calculando aí, sem a necessidade, né, da gente ter que fazer todo o projeto arquitetônico, né, colocar lá os pontos, tá? Não precisa, né? A gente pode fazer dessa forma, colocando ali uma tomada, né, para representar o circuito, atribuir qual é a carga, né, desse circuito, a distância, né, se quiser, e assim poder calcular, né, as alimentações aí para os quadros. Tá joia? Obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima.